Então, quando você pergunta quais os cuidados que nós devemos ter, cara, não seja ganancioso. Não queira tomar do mercado em um dia o que você pode fazer em 30. Fala, investidores! Está começando agora mais um Invest Day, o meu, o seu, o nosso podcast sobre investimentos, né? E hoje, claro, estamos aqui com ele, Juan Cristo, ele que fez seu primeiro investimento lá em 2014, né, isso, Juan? E vem aí diversificando os seus aportes aí, né, com os dividendos que ele vem ganhando. E hoje a gente vai falar sobre renda passiva. Então, Juan, seja bem-vindo mais uma vez e fala aí pra gente. Eu sempre acho que eu sou um convidado aqui. Mas estamos aí, como o Rafael disse, esse é o meu, o seu, o nosso podcast sobre investimento, nosso Invest Day, onde que a gente cria conteúdos toda semana falando sobre investimento, falando sobre diversificar. Vamos aprofundar mais sobre investimentos e classes de investimentos. Inclusive, semana passada, nós começamos mais uma fonte de renda aqui, né, Rafael? E a gente gosta disso, a gente gosta de investir, a gente gosta de jogar na prática, né? Muitas pessoas aí, eu falo que a gente nunca vai ser um vendedor de curso, cara, porque hoje a gente fala exatamente aquilo que nós fazemos aqui dentro. E fica fácil fazer conteúdo desse jeito, porque é aquele conteúdo, tipo assim, na faculdade você aprende a teoria. Só que quando você vai para o campo de batalha, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, muitas coisas você não utiliza e muitas coisas são diferentes quando você vai utilizar no campo de batalha. E a mesma coisa no ramo do investimento. Logicamente que eu estou lendo até um livro agora, trouxe até ele aqui para falar um pouco sobre ele, e ele é muito interessante porque ele fala o seguinte, uma pessoa comum, ela nunca vai fazer uma cirurgia com tanta precisão como um cirurgião. Só que qualquer pessoa pode pegar o seu dinheiro e investir como um profissional. Porque investimento não depende de uma faculdade, depende de prática, de conhecimento, depende de campo de batalha. E eu acho que isso é primordial no campo dos investimentos, né? Você saber estudar, errar e acertar, né? Na prática, né? Você fazer ali o seu investimento ali, porque você só aprende a investir quando você coloca o seu em risco. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, né, à audiência, parabéns por vocês que chegaram até aqui, é sinal que vocês querem realmente mudar a vida de vocês e com certeza nós vamos estar aqui para auxiliar nessa mudança, beleza? Vamos lá, vamos seguir o podcast aqui. Maravilha. Vamos falar sobre o que hoje? Fala aí. Hoje a gente vai falar sobre renda passiva, mas antes, né, já que eu falei seja bem-vindo, toda vez eu falo seja bem-vindo, então eu vou dizer seja bem-vindo aí, né, pra galera que tá chegando aqui agora, que tá conhecendo o canal agora, e pedir também, Juan, pro pessoal deixar aí aquela curtida, se inscrever no nosso canal, seguir lá no Spotify também, né, porque é importante pra gente que tá começando agora, e compartilhar com os amigos, deixar o comentário, uma dúvida, né, quem sabe essa dúvida vira aqui um assunto no nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre renda passiva, cara. E para começar, né, esse assunto... falando de renda passiva, eu gosto, hein? Quem não gosta, né? Então, hoje a gente vai falar sobre renda passiva e para começar, é importante que a gente comece falando sobre o conceito para as pessoas entenderem, né, o que é renda passiva na verdade. E eu queria que você fizesse uma breve explicação sobre isso. Beleza. Vamos falar, então, o que é uma renda ativa. E aí, vamos falar também o que é uma renda passiva. Perfeito. Né? Vamos supor o seguinte, a pessoa ela trabalha de 8 às 18 e ganha no final do mês um salário. Então, ela está fazendo o quê? Ela está vendendo o tempo dela, né, para no final do mês ela ter um salário. Isso é o quê? É uma renda ativa. Ela trabalha
para ter aquela renda. Beleza? Renda ativa. É Perfeito. o conceito de Robert Kiyosaki que fala. Trouxe até o livro aqui para vocês verem. Rapaz, olha aí. Aí, o livro aqui. Esse cara aqui, ele ensina muito bem sobre renda ativa e renda passiva. Eu indico muito o livro Pai Rico, Pai Pobre para quem está começando a investir. E a renda passiva? Renda passiva é tudo aquilo que cai na sua conta sem o seu esforço. Um exemplo, vamos supor que eu não vou nem falar de investimento, tá bom? De investimento papéis. Vamos falar sobre outro tipo de investimento. Eu comprei um carro e eu não estou utilizando esse carro. E aí eu vou lá e alugo para uma pessoa fazer Uber. Um exemplo. Qual foi o meu investimento? No carro, certo? Certo. Só que todos os meses, o Rafael que está fazendo Uber, ele... Vou te colocar como motorista de Uber. O Rafael que está fazendo Uber, ele tem um aluguel do carro que ele me paga todos os meses. Eu trabalhei para ter aquele aluguel? Não. Não. É uma renda passiva. Então, passivo é tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso sem ter o seu esforço de trabalho. Renda passiva e renda ativa. E existem outros conceitos que também de ativos e passivos, né? De ativo é aquilo que tira também dinheiro do seu bolso, né? Então, às vezes, as pessoas vão confundir. Então, não vamos falar sobre esse conceito agora, vamos falar só sobre renda ativa e renda passiva. Não vamos falar sobre passivo e ativo agora. Perfeito. Renda passiva é aquela que você não precisa se esforçar para colocar o dinheiro no seu bolso. Ela vem todos os meses, então um dividendo é uma renda passiva, um aluguel de um carro é uma renda passiva. E renda ativa é aquela que você trabalha para você alcançar ela. E aí, Juan, você fala que renda passiva, né, pode acontecer ali através de dividendos. Mas eu queria que você trouxesse para a gente quais são os outros meios, né, que a gente pode fazer de investimentos para ter esse tipo de renda passiva. Tá, eu já falei de dois, que é o exemplo que eu dei do Uber e o exemplo que nós fazemos aqui constantemente, que são de dividendos em cima de fundos imobiliários, um exemplo. Mas existem ações que também te trazem renda passiva. E ações, ela tem 2 meios de te trazer uma renda passiva. Primeiro meio, valorização do papel ou desvalorização também. Você pode perder, então, na ação. Tem que deixar isso claro, porque uma ação ela não só valoriza, como também ela sente a oscilação no mercado para cima e para baixo. E aí, dentro de ação, além da valorização do papel, que aí a gente pega isso como patrimônio, tem também o juros sobre capital investido, que é onde que as empresas elas pegam e distribuem esse juros sobre capital investido, e existem empresas que fazem a distribuição de dividendos. Juan, quanto que é isso? Aí cada empresa tem um padrão. Você tem que ler o documento da empresa que você está investindo para saber qual é o padrão dessa empresa, tanto de juros sobre capital investido, tanto de dividendos. Interessante colocar, dividendos hoje no Brasil não é tributado. Tá? Até teve na caixinha de pergunta essa semana, perguntando como é que declarava, né, dividendos. E aí eu deixei isso bem claro, porque hoje dividendos, seja de ações ou de fundos imobiliários, eles não são tributados. O que é tributado é juros sobre capital investido. Beleza? Ponto. Então, hoje existem esses meios, né, de você criar renda passiva, e existem outros meios também de você criar renda passiva. Logicamente, não vamos entrar em todos os meios aqui de renda passiva, mas vamos entrar nos mais comuns, né? Ações, fundos imobiliários, investimento em tesouro também, apesar de ser pouco, mas é uma forma de renda passiva, né? Você comprar alguma coisa e alugar. Você pode alugar suas ações, é uma renda passiva que você vai ter. Eu não quero fazer, Juan, não quero trabalhar com as minhas ações. Tá, aluga elas para a corretora. E aí a corretora vai te dar um rendimento ali todos os meses. Tem como você fazer isso. Me surgiu uma curiosidade aqui agora, e aí eu
Queria te perguntar isso. Quais são as fontes de renda passiva que o Juan tem hoje? Rapaz. Vamos lá. Vamos começar pelas empresas, né? Hoje a gente tem HR Negócios, que é uma renda passiva para a gente, porque a gente não trabalha diretamente nela. Aí eu tenho a cafeteria, que eu também não trabalho diretamente, é uma renda passiva para mim. É um passivo que eu tenho, que todos os meses ele coloca dinheiro no meu bolso. Aí vamos para o mercado de investimento, né? A gente tem investimento em dólar, que rende todos os meses em dólar. Nós temos fundos imobiliários, que todos os meses me pagam dividendos. Nós temos ações, que gera juros sobre capital investido. E dividendos anuais dessas empresas. Então, em ações tem 2, né? Foram 6. 6 passivos até agora, 6 rendas passivas. Aí nós fazemos spread das nossas ações, que foi o que a gente começou a fazer. 7. Beleza? Estou esquecendo de alguma? Rapaz, 7... 7 rendas passivas. Que eu estou lembrando agora. Eu preciso colocar isso no papel para mim saber se são só essas 7 ou se tem mais alguma coisa. Eu acredito... Futuramente a gente vai ter aí alguns aluguéis, né, que vai ser também passivo. Aí a gente... de ações e também dos apartamentos, né? Então, tipo assim, eu acredito aí que eu estou esquecendo alguma coisa, mas deve ter entre 8 e 9 rendas passivas aí, que trabalham para mim constantemente. Sem o meu esforço, tá? Sem o meu trabalho físico ali. É aquela que só cai o dinheiro e eu faço as alocações. Não, mas é legal você trazer quase todas, né? Porque provavelmente você esqueceu aí de algumas. Mas é interessante você trazer essas rendas que você tem hoje para o pessoal perceber que existem várias formas de você criar uma renda passiva. Certo. E, Rafael, às vezes as pessoas que nos assistem e tal, ou até mesmo, isso é uma coisa que era também da minha cabeça, tá? Que tipo assim, só investe quem tem muito dinheiro. E aí é provado por A mais B que não. Que você consegue começar a investir com 10, com 20 reais, você consegue fazer o seu primeiro investimento. E, cara, isso faz uma diferença enorme, você começa com disciplina. Eu vou investir 10 reais todos os meses. Cara, começa a investir 10 reais todos os meses. Daqui 10 meses você tem 100 reais investido. E tipo assim, não é nada mirabolante, mas vai fazer uma diferença para você isso aí. Isso aí é perfeito. Maravilha. E é interessante, Juan, que quando a gente fala de renda passiva, é muito importante que você conheça, né, sobre determinado... aonde é que você está investindo o seu dinheiro para criar essa renda passiva. E você acabou de colocar aí, né, que existe esse mito de que precisa ter muito dinheiro para se investir ali para criar uma renda passiva. E aí, eu lembro que aqui na empresa a gente utiliza uma planilha que traz para a gente o momento, a hora correta de comprar determinado ativo ali para incrementar na nossa carteira, que traz para a gente dividendos mensais. E eu percebo que no mercado hoje as pessoas elas querem algo muito rápido. Elas querem investir aqui no ativo e amanhã já receber um dividendo. Conta pra gente como é que você lida com isso. Se você tem uma paciência, se você é um investidor de longo prazo, como é que funciona a cabeça do Juan na hora de fazer esse tipo de investimento? Cara, eu penso no longo prazo. Porque o longo prazo é impossível você ser um investidor, começar a investir pensando no longo prazo e não ter sucesso. É impossível, beleza? Eu tô colocando aqui uma suposição, logicamente, você vai estudar o mercado, você vai fazer os seus aportes mensais, mas a sua cabeça ela tem que ser de longo prazo. E outra, com certeza, com toda certeza isso aqui. Se você, não são todas as classes de ativos que nós aportamos todos os meses. Como você falou, nós temos a planilha, né, que nos dá um direcionamento,
Mas nem sempre o que a planilha indica é o que eu vou comprar naquele mês. Às vezes tem 3, 4 ativos baratos ali, que tá pronto para a gente comprar naquele mês. Eu vou escolher qual? Aquele que faz sentido para minha carteira, para minha alocação. Às vezes cripto tá barato para a gente comprar. Só que a minha carteira não aceita mais porcentagem de cripto. Então eu vou alocar em outro ativo. Isso é ter um balanceamento da sua carteira pensando em longo prazo. Você está pensando em longo prazo. Você está pensando lá na frente. Pô, só porque está barato eu vou comprar agora? É o momento de comprar esse ativo aqui? Não. Se a minha carteira está cheia, não vou botar assim, está com a porcentagem preenchida, eu não vou comprar aquele ativo ali. E aí, quando eu falo que a longo prazo é impossível de você não ter sucesso com o investimento, eu vou dar aqui uma suposição que esse livro aqui, a Psicologia Financeira, ele traz três tipos de pessoa. E aí ele chama de, um é Sui, né? Calma aí, só. Um é o Sui, o outro é o Jin e o outro é o Tom. O Sui, todos os meses, ele aporta $1. De 1900 a 2019, ou seja, 120 anos. Logicamente, a gente está falando de $1, né? De $1. O Jin, né? Jin, ele não foi um cara consistente. E aí ele aportou $1 e deixou ali, e deixou o negócio acontecendo ali naquela empresa, em uma única empresa. Sim. E o Tom, ele foi um cara que ele aportou, mas não teve consistência, depois teve uma alta de mercado, ele saiu do mercado, ou ele entrou no mercado nessa alta, depois saiu na baixa. Ele é aquele cara inconstante, mas ele entrava e saía do mercado sempre. Ou seja, nesses 119 anos de mercado, de suposição, tá, gente? Isso aqui é uma suposição, então eu estou fazendo uma analogia aqui que você vai ter 30, 40 anos de mercado se você começar hoje. Né? Eu, começando em 2014, meu primeiro investimento, daqui a 20 anos, nós estamos em 2023, daqui a 20 anos eu vou ter 29 anos de mercado. Então eu estou falando para 30 anos aí, com uma consistência mensal, logicamente, não saindo do mercado, continuando, permanecendo no mercado e aportando todos os meses. O que aconteceu com a carteira desses 3 indivíduos? O Sui, ele teria, nesses 119 anos, $435 mil, 555 reais, ou dólares. O Jin, que é aquela pessoa que ele aportou e ficou no mercado ali por aquele tempo, não teve inconsistência nenhuma. Ele teve $257 mil, 386 dólares. E o Tom, que é aquele cara que era inconsistente, ele entrava e saía do mercado, entrava na alta às vezes quando o mercado estava subindo e saía quando o mercado caía demais e tal. Ele teve ali na carteira dele um rendimento de $234 mil, 476. Ou seja, o mercado ele foi criado para os pacientes. O mercado financeiro ele foi criado para os pacientes. Para quem tem paciência, para quem tem consistência. Se você olhar aqui esses dados aqui, inclusive eu vou preparar aqui só esse trecho desse livro e vou botar aqui embaixo aqui na descrição para vocês lerem o real, o que aconteceu. E vocês terem esses parâmetros e decidir qual tipo de investidor você quer ser. Você quer ser Sui, você quer ser Jim ou você quer ser Tom? Porque isso aí vai ditar o que você vai ter daqui a 30, 40 anos. A gente está falando de $1. Imagina se você aporta 300, 400 reais, 500 reais e aumentando. Ser consistente. O que não acontece com a sua carteira? Então, o mercado financeiro ele é incrível, ele dá oportunidade para todos. Perfeito. E você falou aí sobre essa questão da consistência. Esse livro, aliás, é bem bacana. Eu já li esse livro, né, Psicologia Financeira. E aí a gente tem esses 3 perfis aí, né? O consistente, o inconsistente, o cara que deixou o dinheiro lá. E
deixa a vida levar, né? Esqueceu do dinheiro. Esqueceu. E o interessante é o seguinte, que a imprudência que a gente vê dos investidores, né, que buscam esse rápido retorno aí, a gente vê que, na maioria dos casos, acontece algo que ele não esperava. E então, eu queria saber como é que o Juan faz essa gestão da carteira dele, né? Porque você falou que você chega um determinado momento que em cripto ali você já alcançou determinada porcentagem ali. Eu fiquei curioso para saber sobre isso. Você determina uma porcentagem que você quer ter em cada ativo ali, em cripto, em fundo imobiliário, em ações, e como é que você determina essa porcentagem? Tá, vamos lá. Existe a carteira de renda mensal, que é muito que a teoria do Barsi, né? Uhum. Do Barsi, que ele fala, que é você ter uma carteira que vai ter, todos os meses vai ter uma renda mensal ali para você. E aí existe a carteira da aposentadoria. Então, assim, no longo prazo, aonde que você joga? Carteira de aposentadoria. Para curto prazo, ou seja, para viver, você joga onde? Carteira de renda mensal. Quais tipos de ativos você joga ali? O que rende mensalmente? Vamos lá, fazer um bate-bola aqui. Vou devolver. O que rende mensalmente aí no mercado? Mensalmente no mercado? Mensalmente. Os dividendos, né? Dividendos de quê? De ações, fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Então, todos os meses tem. Então, se eu for criar uma carteira de renda mensal, eu vou investir em quê? Fundo imobiliário. Fundos imobiliários. Porque todos os meses os fundos distribuem renda mensal. Agora, se eu quero uma carteira para aposentadoria. Isento de impostos, né? Isento de imposto de renda. Né? Tomara que isso não mude. E se eu for criar uma carteira de aposentadoria, aonde que eu vou jogar? Aonde é melhor atuar no longo prazo? Aonde? Diz para mim. Aí agora você me pegou, porque em ações e fundos imobiliários... Ações. Ações é melhor para longo prazo. Entendi. A lógica... Fundo imobiliário para agora, ações para longo prazo. Eu quero dinheiro agora, Juan. Beleza, investe em fundos imobiliários. Eu quero criar uma carteira de aposentadoria a longo prazo. Investe em ações. Acha boas empresas, boas pagadoras de dividendos, bons setores que não têm oscilações gigantescas. Acha esses setores aí, acha essas empresas que estão aí no mercado que há muito tempo e que tem um produto de consumo diário ou de consumo insubestimável, que você não pode subestimar o consumo daquele produto. Ou seja, você tem dentro da sua casa. Você utiliza água dentro da sua casa? Sim. Então vai para a empresa de saneamento. Seguro também. Seguro é uma coisa que você paga para não usar, cara. Tem um seguro de carro, tem um seguro de moto, tem um seguro de casa. Nenhum dos três eu quero usar. Então, empresas de seguro é o quê? Empresas que pensam em longevidade. Outra coisa que a gente utiliza, eu tenho na minha casa, você tem na sua, o Hélio tem na dele, a gente tem aqui no escritório. Internet, telecomunicação. Empresas boas. Dá para você criar uma carteira de aposentadoria com esse tipo de empresa. Então, pensando dessa forma, se você pensar dessa forma, você cria ali uma carteira para renda mensal e uma carteira para aposentadoria. Isso logicamente, você vai ter que ir aportando todos os meses para você viver de dividendos ali um período de tempo, né? Um período de tempo da sua vida, ali, entendeu? A não ser que a pessoa tem muito dinheiro e aí, tipo assim, eu quero viver com 10 mil e aí eu vou investir aqui 1,5 milhão e eu vou ter 10 mil por mês ali. Aí você faz um aporte em fundos imobiliários e você vai ter ali esses 10 mil todos os meses. Tem pessoas que têm perfil para isso. E aí, suponhamos que as previsões, os estudos e análises que o Juan fez ali para a carteira dele não deu certo. O que você faz nesse momento, cara? Você muda a sua forma de atuar no mercado? Conta pra gente. Me explica melhor o que não deu certo. Porque existem
estratégias diferentes. E aí eu tenho que saber o que não deu certo na minha carteira. Porque às vezes até um erro é um ponto positivo para minha carteira. Interessante isso aí. Porque, veja bem, o não deu certo, que eu quero dizer, você fez uma previsão que determinado ativo ali, sua carteira de fundos imobiliários, por exemplo, iria te render 1% ao mês. E aí essa carteira começou a performar mal. Eu queria entender o que o Juan faz nesse momento. Ele para de atuar daquela forma, ele muda a estratégia ou ele segue à risca a estratégia desde o início? Não, continuo seguindo a estratégia, porém, se eu quero performar melhor a minha carteira, mudando a porcentagem de dividendos, existem estratégias que você consegue aumentar o seu dividendo a partir do próximo mês. É só um aporte mensal, você pega um fundo que está pagando mais e você aporta mais naquele fundo. Às vezes você vai se desfazer de uma posição, né, que você tem um fundo que está pagando menos ou deixou de ser interessante e aportar em um outro fundo que está sendo mais interessante na sua carteira. E a mesma coisa acontece para ações. A mesma coisa acontece para ações. Você desfaz de ação? Não me desfaço de ações. Por quê? Porque eu tenho um objetivo de longo prazo. Eu só vou me desfazer de ação se caso ela foge da minha estratégia. Um exemplo. Em ações eu estou focado em quê? Estou focado em dividendo. Em dividendo futuro. Criar movimentos futuros para 20, 30 anos. Só que se aquela empresa ela parou de pagar dividendos ou diminui demais o pagamento de dividendos, eu me desfaço daquela posição para aportar em outra que faz mais sentido. Entendeu? Perfeito. Então, existem essas estratégias que você pode fazer. Ou seja, você tem que ser cirúrgico. Você tem que ser cirúrgico. E para isso, logicamente, você tem que ter boas ferramentas, que aí entra a nossa planilha, né? Você tem que ter boas ferramentas que nos dá esse parâmetro e, logicamente, você tem que ter um conhecimentozinho de mercado da empresa que você está aportando. Perfeito. Fez sentido isso aí? Sim. Essa a pergunta? Era essa a pergunta era essa a resposta que eu imaginava que você daria, né? Bem explicado. E aí, Juan, eu queria saber de você o seguinte: quais são as características, né, que essas empresas, que esses fundos imobiliários precisam ter para estar ali na sua carteira? Eu queria que você já falou, né, que boas empresas, pagadoras de dividendos, que tenham uma boa gestão ali, mas eu queria que você aprofundasse mais nisso. Por quê? Porque eu acho que é de suma importância que as pessoas compreendam como é feito esse processo antes de você colocar dinheiro em determinado ativo. Tá. Não vou pular essa parte, vou falar de tudo. Fundos imobiliários, vamos começar com fundos imobiliários. Eu não gosto de fundo imobiliário que tem um ativo só, um exemplo, um prédio comercial só. Eu não gosto, eu gosto dos fundos que tem vários ativos dentro, composto por ele. Uhum. Né? Que tem mais de 6 prédios em cidades diferentes. Por quê? Porque isso me dá diversificação. Você consegue ter diversificação em um único papel. Entendeu? Uhum. Então, a economia no Espírito Santo ela pode estar boa. Só que no Nordeste ela pode cair um pouco. Só que, se você tem um papel, um fundo imobiliário, que ele tem imóvel em vários lugares, você está equilibrando ali o seu fundo, né? Uhum. Então, primeira característica, eu gosto de escolher fundos que têm mais de um ativo, né? Na verdade, mais de 6 ativos. De 5 a 6 ativos já é plausível, já daí para mais é excelente. Eu gosto de fundos imobiliários que têm mais de um ano, ou seja, o tempo deles, né, tem mais de um ano. E aí eu vou olhar vacância física e vacância financeira, o que é aceitável para o meu perfil. Eu coloco ali 10% de vacância física e 10% de vacância financeira. Preço sobre valor patrimonial, ele inicialmente é igual a 1, né?
igual a 1 e aceitável eu pagar naquele papel 8% a mais sobre o preço sobre o valor patrimonial. Um exemplo é se um papel ele vale R$10, eu estou disposto a pagar até R$10,80 nele e ponto. Deu R$10,90, eu não aporto, eu procuro outro. Entendeu? Entendi. Então, esses são os meus padrões para fundos imobiliários. Esses parâmetros que você falou aí de vacância física, vacância financeira, P sobre VP, tudo isso você coloca nessa tal planilha e ela te dá ali Exatamente. a indicação. Ele já me dá a indicação de compra aí. A gente só não tem na planilha o número de ativos que aquele fundo tem e quanto tempo aquele fundo está aberto, né? Uhum. Aí isso aí você tem que olhar no relatório. Mas dividend yield, né? O quanto ele paga de dividendo. Também tem um dividendo. Hoje eu estou aceitando acima de 0,8% ao mês, né? E isso aí é um padrão que eu coloquei para mim. Que aí vai dar uns 11,2% ao ano, né? Se ele seguir esse padrão aí. Geralmente, em janeiro e em junho ou julho, os fundos imobiliários eles pagam mais dividendos por causa da divisão de lucros, né? É? Então, isso aí dá uma parametrizada. Então, vai dar aí 12% ao ano, né? Livre de imposto é muito melhor do que qualquer poupança, do que qualquer tesouro Selic aí da vida, né? Porque você não vai pagar imposto sobre isso. Então, todos esses parâmetros eles dão na planilha, eu não preciso analisar, só preciso colocar ali o meu padrão e eu olho ali os ativos que eu tenho interesse e setor também, né, que eu tenho interesse. Gosto também de alguns setores específicos, logística, né, o agro, que está muito bom agora. Então, eu olho esses setores, eu olho o que está dando para compra na planilha e vou lá e vejo o relatório daquele fundo imobiliário. Então, esse é um padrão para investir em fundo imobiliário. Beleza? Ações, padrão diferente. Padrão totalmente diferente. Por quê? Vou olhar preço sobre valor patrimonial? Vou olhar o quanto ela distribui de dividendo anual? Vou. Mas também é muito importante o setor da empresa. Para mim é primordial o setor da empresa. Empresas de telecomunicação, eu gosto, tá? Varejo, esquece, não investe em varejo. Varejo não dá lucro. Não dá lucro. Então, as empresas elas têm que dar lucro. Quando você está investindo em ação, você tem que pegar a empresa que dá lucro. Empresa que tem pouco custo. Tem pouco custo. Né? Empresas no ramo de telecomunicações, no ramo de seguros, são empresas boas. Bancos são bons. Bancos, logicamente, olhando quais bancos, né? Eu gosto dos bancos que têm taxas, né? Um exemplo, Itaú da vida. Eu gosto de Itaú. Eu tenho conta no Itaú e o Itaú cobra taxa, né? Então isso é bom, porque esses bancões eles têm alto lucro, né? E eles atuam há muito tempo no mercado. Eles estão há muito tempo no mercado. Então empresa de saneamento básico, também uma empresa boa, né? Sanepar da vida, né? Não é indicação, mas é uma empresa boa para você investir, ter o seu dinheiro ali nela. Então, tipo assim, eu vou muito em ações, eu vou muito pelo padrão da empresa, o quanto ela distribui de dividendos, é lógico que isso é primordial para mim, mas quais empresas são boas no mercado, tem muito tempo, tem rotatividade também, né, ali dentro. Então, eu acho que esses pontos aí são primordiais para a gente fazer investimento em ações e em fundos imobiliários. E também nós temos ali uma planilha que nos dá esse direcionamento para ações. Porém, a gente não vai falar dela agora, porque é uma planilha mais longa, né? Tá. E aí, Juan, você tem lá a sua carteira de fundos imobiliários, carteira de ações, e você recebe dividendos mensais ali, né, dessas carteiras. O que a gente faz com esses dividendos? Você saca esses dividendos, paga conta, paga boleto, reinveste. O que o Juan faz com esses dividendos? Cara, Juan, eu não saco, eu reinvisto. Mas
existem, logicamente, 3 classes de pessoas hoje que investem. Né? Até anotei aqui, deixei anotado aqui essas 3 classes de pessoas, que é também que a gente tirou dali da leitura de livros. Né? Existe a primeira pessoa, que é aquela pessoa que ela está pensando na aposentadoria e ela já tem o trabalho dela, né, fixo, não é do mercado financeiro assim full time, e ela investe, vai pegar os dividendos dela, vai reinvestir, pensando em quê? Fazer efeito bola de neve. Sabe o efeito bola de neve? Efeito bola de neve do mercado é o melhor que tem. Por quê? Você pega ali uma bolinha, no outro mês vai vir uma bolinha mais um fiasquinho de dividendos. E aí você rolou aquela bolinha, vai incrementar. E o efeito dos juros compostos é a melhor coisa que tem. Então, esse cara ele está pensando em quê? Longo prazo. Existe também aquela pessoa que ela investe um caminhão de dinheiro, tipo 2 milhões de reais. E aí ela vai receber ali 18 mil reais por mês de dividendo e ela vai sacar aquele dinheiro para viver. Cara, eu vou viver com esse dinheiro aqui. Eu quero viver. Isso aqui é a minha aposentadoria. Existe esse segundo tipo de pessoa. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquele cara que ele vai pensar em curto prazo, tá? Mas também vai pensar no longo prazo. É o cara que tem dinheiro investido, vai viver com parte dos dividendos e com o mínimo possível, tá? Geralmente essas pessoas vivem com o mínimo possível. O cara ganha lá 10 mil de dividendos. Ele vai viver com 3.007, ele vai investir. Vai reinvestir, né? Vai reinvestir para que ele possa estar fazendo também esse efeito bola de neve dele, né? Só que ele vai viver com parte do dinheiro do mercado. O Barsi, ele fala muito sobre isso, né? Que desde a época em que ele começou a investir para hoje, ele não mudou o estilo de vida dele, Exatamente. né? Ele é esse tipo de investidor que recebe o dividendo, vive com parte do dividendo e investe a outra parte. Exatamente. Então, esse tipo de investidor aí, cara, plausível, ele vai chegar onde que ele quer, ele tem objetivo, ele tem foco. E geralmente esse terceiro tipo de investidor é o cara que ele está no mercado full time. Então, provavelmente, ele é o cara que vai fazer mais dinheiro do que o primeiro, que está só ali aportando todos os meses e tem um trabalho dele, né, fixo. Esse terceiro aqui é o cara que mais vê oportunidades, porque ele está no mercado o dia todo. Ele está o dia todo no mercado. Então, isso é importante também. Juan, agora eu fiquei aqui pensando aqui, né? Você falando sobre o cara que trabalha ali full time e que é um investidor ou que está começando a investir, mas que não tem ali tempo, né, para ficar lendo relatório, para ficar. E aí só uma pergunta assim, eu sei que a gente comenta aqui no escritório, né, que nosso intuito aqui não é vender curso, não é vender nada, e nem sei se você pensa em disponibilizar essa planilha em algum momento, mas essa planilha, ela serviria para esse cara que trabalha o dia todo e que não tem tempo de ficar lendo relatório. Essa planilha iria ajudar esse cara que não tem esse tempo para estar obtendo conhecimento de mercado a investir? Com toda certeza. Com toda certeza ajudaria, economizaria tempo. Não que ele não tenha que ler relatórios, nunca. Isso aí não existe. Mas só que eu tenho certeza que ele vai olhar na planilha, esse fundo aqui ou essa ação aqui, ela tá boa para compra. Beleza. Ele vai ler as partes importantes de um contrato. Ou seja, ele vai gastar ali, ao invés de ele gastar 1 hora e meia lendo todo o contrato lá, tal, bonitinho, ele vai ler as partes importantes, ele vai gastar 15 minutos. Ponto. Entendi. Que é o que eu gasto hoje. A minha meta desse ano é ler sobre 200 empresas. E todos os dias eu gasto 20 minutos lendo sobre alguma empresa que está listada na Bolsa. Hoje tem quase 400 empresas na Bolsa listadas. Então, esse ano eu quero ler 200. Então, eu gasto ali 20 minutos todos os dias de manhã. Para quê? Para me pegar a linguagem de mercado, o que eles falam sobre empresa. Para mim é importante isso. Não que eu vá comprar aquela empresa, né? Que eu vá comprar a ação daquela empresa, que eu estou comprando uma parte dela.
mas para me entender mais sobre o mercado. Entendeu? Isso é estudo. Isso é estudo. Ou seja, independente, o cara não pode deixar ali de estar lendo o Não, lógico que relatório, não. de estar fazendo as pesquisas dele, né? Que é uma coisa, Rafael, que tipo assim, você monta um negócio sem saber a fundo sobre aquele negócio. Eu não monto. Cara, quando eu fui montar a cafeteria, cara, eu fui a fundo. Quero saber da onde que é o café, da onde que é tirado, como que é o processo de seleção do café. Pô, a gente está falando de café especial. O que que é um café especial e o que que é um café desses aí, número 1? Qual é a diferença? Eu quis saber a fundo sobre isso. É aquela política que a gente usa aqui no escritório, né? De toda pessoa que chega, todo funcionário novo que entra aqui na empresa, ele tem que olhar para a empresa como se ele tivesse o olhar de sócio, né? Exatamente. Para saber ali aonde é que ele está, o porquê que ele está nessa empresa. Exatamente. E é assim no mundo de ações e fundos imobiliários, né? O cara tem que estar ali por dentro de tudo. Exato. Mas agora vamos aqui para um tira-tema, né? Aquelas perguntinhas rápidas que a gente faz e aí você não tem nem tempo para pensar, não. É vapt-vupt mesmo. Garantia ou previsibilidade? No meu modelo previsibilidade. Tá. Como é que cada investidor deve enxergar o mercado de investimentos? Ou o mercado financeiro? Cara, como uma oportunidade de longo prazo. Tá? Acho que todo investidor ele tem que enxergar o mercado como uma oportunidade de longo prazo. Ele tem que pensar para o futuro. Mercado é futuro. Como eu expliquei lá sobre os 3 modelos lá que tem no Psicologia Financeira, esses 3 modelos de pessoa, ele tem que pensar, todos eles pensaram para o longo prazo, porém com aportes diferentes e de formas diferentes. Então, acho que o investidor ele precisa pensar no mercado para longo prazo. Show. Existe garantia de sucesso nesse mercado? Claro, eu dei a garantia lá atrás, nos 3 modelos. Todos os 3 tiveram sucesso e sucessos diferentes. Tá? Sucessos diferentes. Talvez o que é sucesso para mim não é sucesso para uma pessoa que está passando ali na rua. Mas garantia de sucesso, se você pensar em longo prazo, com toda certeza você vai ter sucesso no mercado. E sobre os riscos, é possível diminuir os riscos? E como é que a gente faz para diminuir esses riscos? Diversificação. Diversifique os seus investimentos em empresas, em negócios diferentes, em setores diferentes, em ações diferentes. Não coloque os seus ovos tudo numa cesta só. Tenha várias cestas onde que você distribui os seus ovos. Os ovos aqui é o dinheiro. As cestas são as empresas e os papéis que você vai comprar. Então, você diversificando, você não vai ficar exposto a uma única empresa, a um único mercado. Um exemplo, hoje eu sei muito bem diversificar os meus ovos. Eu tenho aqui, a gente tem HR Negócios, nós temos ações, temos fundos imobiliários, temos negócios físicos e temos negócio digital. Ponto. Eu fiz o quê? Peguei os ovos e distribuí. Então, se você distribui bem os seus ovos, o risco ele é muito pequeno, porque você não vai estar exposto a um setor só. E quando você não fica exposto a um setor só, é quase que impossível você tomar uma pancada forte, que vai te quebrar, entendeu? É muito difícil. Além disso que você falou aí, dos riscos, né, diminuir os riscos, quais são os outros cuidados que o investidor precisa ter no mercado financeiro? Não acreditar em promessas mirabolantes. Não acredita em promessas mirabolantes, cara. Não existe. Acho que todo mundo aqui já foi meio que picado pelo mosquito pelo mosquito da ganância, né? E acreditar nessas promessas mirabolantes. Hoje não. Hoje eu falo que eu sou muito mais consciente e consistente. Eu recebo uma informação, eu vou estudar sobre essa informação. Vou saber se é verdade, vou saber se é real, vou saber se é aquilo mesmo, tá? Vou saber se é aquilo mesmo. E aí eu falo, aí eu penso, eu invisto ou não, faço ou não,
é legal ou não, qual é o nível de risco que eu posso estar exposto aqui, porque eu tenho um capital de risco, né? Que se eu perder esse capital de risco, cara, não vai fazer diferença para mim. Inclusive, o ano passado a gente perdeu um capital de risco. E fez diferença para a gente? Não. Mudou alguma coisa na nossa vida? Não. Mudou o nosso direcionamento de trabalho. É diferente. Uhum. Então, quando você pergunta quais os cuidados que nós devemos ter, cara, não seja ganancioso. Não queira tomar do mercado em um dia o que você pode fazer em 30. Porque aquilo que você pode aguçar, fazer em um dia, pode te quebrar e você nunca mais voltar para o jogo. Nunca mais voltar para o jogo. Em 30 anos, se você todos os dias comeu uma fatiazinha do mercado, tá ali fazendo todos os dias uma fatiazinha do mercado, cara, com toda certeza você vai chegar lá no 30º ano, vai falar bem assim, pô, eu construí uma parada massa. Construí uma parada que eu me orgulho, né? Que eu acredito que é o que acontece hoje com os investidores que têm 20, 30 anos, 40, 50 anos de bolsa. É muito massa, cara. Paciência e consistência. Com toda certeza. Que a gente precisa ter. E aí, estamos chegando aqui ao final, né? De mais um podcast aqui. Né, caraca, passa muito rápido. Passa rápido demais. E faça aí suas considerações finais aí pra galera. Cara, falar pro pessoal aí, né, que logicamente a gente está muito feliz de estar criando isso aqui, né? Tá criando junto com vocês. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal do YouTube e também lá no Spotify. Não deixe de seguir e compartilhar os nossos conteúdos e deixar sua pergunta. Se você chegou até aqui, né, o final de mais um podcast do nosso 3º episódio, eu quero te dar os parabéns, porque você é um guerreiro ou uma guerreira, né, que está aí lutando todos os dias para ganhar o seu espaço no mercado financeiro. Então você já é um investidor aí de sucesso aí. Eu quero te parabenizar. Nos sigas também nas redes sociais. Instagram, Juan_Cristo, né? No Instagram. O nosso editor vai colocar aqui, em algum lugar aqui dessa tela aqui. Ele vai colocar. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e deixa aí, Rafael, suas considerações. Falar pro pessoal, né? Seguir a gente também lá além das redes sociais, lá no Spotify, se inscrever aí no nosso canal no YouTube, deixar o like, compartilhar, deixar o comentário aí. E na próxima segunda-feira teremos mais um episódio do Invest Day. Tchau, tchau. Tamo junto. Falou, valeu!